Muito bem, então, hoje eu gostaria de gravar um pequeno comentário sobre a lição da Escola Bíblica Dominical que nós tivemos no dia de hoje. Hoje foi a 8ª lição, de 23 de agosto de 2026, que trouxe por título Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Então, o contexto da nossa lição, que eu tive a responsabilidade de ministrar na manhã deste domingo, é justamente Atos capítulo de número 20, principalmente a parte final do capítulo, do versículo 17 ao 25 e depois do 36 ao 38, que foi o texto da leitura bíblica em classe. Então, a sequência de eventos que culminaram no contexto da lição que foi estudada na manhã de hoje é justamente, do alvoroço acontecido em Éfeso, da saída de Paulo à Macedônia, depois à Grécia, e aí os eventos que fizeram com que Paulo chegasse a Mileto. Nós sabemos que tivemos a situação de uma conspiração que foi armada contra Paulo quando ele iria de barco à Síria, com o seu objetivo de chegar em Jerusalém, porém Paulo muda os planos devido ao conhecimento dessa conspiração por parte dos judeus, e aí ele, mudando os planos, muda sua direção novamente em direção à Macedônia, e aí através de uma sequência de viagens, e cidades, ele chega então a Mileto. É interessante que o objetivo de Paulo era chegar em Jerusalém antes do dia de Pentecostes. Portanto, Paulo não poderia demorar-se em Éfeso, a despeito de, com certeza, ser da vontade de Paulo passar um tempo maior com os irmãos de Éfeso. Porém, por essa questão de logística, Paulo decide não ir até Éfeso e vai até as proximidades, a mais ou menos 50 quilômetros de Éfeso, em Mileto. E aí é esse o contexto. O que a lição trata? A lição trata da reunião promovida por Paulo com os líderes de Éfeso, os anciãos, os presbíteros, os pastores de Éfeso. Então Paulo chama a sua presença e aí nós temos o contexto do versículo 17 em diante de Atos capítulo de número 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então a lição ela tratou desta reunião, deste encontro, que é um encontro de despedida, onde Paulo vai passar algumas instruções aos líderes da igreja. É bem verdade que esse é o discurso registrado em Atos dos Apóstolos, discurso de Paulo, um dos discursos de Paulo, é o único que é especificamente a igreja, a liderança da igreja. Então Paulo vai dar instruções. Ora, nós sabemos pelos versículos de que Paulo tinha plena convicção de que esta seria a última vez que estaria presencialmente com estes irmãos. Inclusive, esse é um dos grandes motivos de toda a emoção envolvida, as lágrimas que foram derramadas. É bem verdade que Paulo passou tempo suficiente com esses irmãos para criar vínculos com eles. Porém, nós não podemos dizer que fora somente a emoção pela despedida a razão das lágrimas derramadas por Paulo. Eu costumo dizer que, dado o contexto da obra e do ministério pastoral de Paulo, que as lágrimas elas iam muito além do que a emoção de uma despedida, por mais que a despedida causasse de fato emoção em Paulo. Paulo é um pastor e uma das características de um bom pastor é preocupar-se com o rebanho. Inclusive, a tonalidade do seu discurso é justamente este. É Paulo dando instruções e fazendo severas advertências aos líderes, aos pastores da igreja em Éfeso. Paulo vai dizer que, no versículo 28 do capítulo 20, ele vai dizer: olhai, pois, por vós
e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Versículo 29. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo, então, está falando e manifestando a sua preocupação. E é uma coisa interessante. Eu costumo dizer que nenhum homem de Deus faz tanto para Deus ao ponto de considerar que fez o suficiente. Eu vou repetir. Nenhum homem de Deus faz tanto para Deus ao ponto de considerar que fez o suficiente. Paulo, durante o período em que passou em Éfeso, trabalhou incansavelmente pela edificação da igreja de Éfeso, pela edificação dos líderes da igreja de Éfeso, que seriam os responsáveis por dar continuidade à obra que ali tinha começado. Então, Paulo, ele fez muito, se esforçou muito, gastou-se muito, de todas as suas forças, dentro de todas as suas possibilidades e a sua capacidade, Paulo fez o que podia pela igreja de Éfeso. Porém, o discurso nos mostra que ele considerava que não fez o suficiente. O sentimento de Paulo, nesta hora de despedida, nitidamente é um sentimento de que, apesar de não dizer explicitamente, mas as palavras nos levam a concluir, Paulo está dizendo: eu gostaria de ter feito mais. Eu gostaria de ter feito mais. Então Paulo vê as necessidades, vê o risco que a igreja estava correndo através daqueles que viriam e daqueles que surgiriam, e Paulo sabe que não iria poder estar ali, que não estaria ali na hora desses eventos. E a sua preocupação é: o que vocês farão diante dos acontecimentos? E é interessante porque quando Paulo vai mencionar os lobos, ele vai falar de 2 coisas. E isso é muito interessante. No versículo 29 ele diz: porque eu sei isto que, depois da minha partida, ou seja, quando eu não estiver mais aí, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, a primeira parte, Paulo alerta os líderes, os pastores, sobre a ameaça externa, sobre aqueles que viriam para destruir ou causar dano ao rebanho. E enfatiza que eles não poupariam o rebanho, ou seja, fariam de tudo possível e efetivamente causariam prejuízos ao rebanho. Então, Paulo está mencionando aqui a necessidade de vigilância da parte dos líderes em relação à ameaça que vem de fora. E esse é um dos grandes pontos que, ao contextualizarmos com a realidade da igreja moderna, nos chama muita atenção. Por quê? Porque se tem uma coisa que muitos pastores e líderes negligenciam, é justamente as ameaças externas, que de tão perniciosas e tão competentes que são, elas já estão no meio do povo. Paulo, ao falar que os lobos viriam
ele também está dizendo implicitamente: vocês serão incapazes de impedir. Percebam que Paulo não diz que os lobos tentariam entrar. Paulo não diz que os lobos fariam de tudo para entrar no meio do rebanho. Não, Paulo deixa bem claro: entrarão no meio de vós. Isso diz respeito ao fato de que, muito provavelmente, Paulo, ele, por conhecer a postura e a posição de muitos dos que estavam ali presentes, reconhecia que seriam incapazes de impedir a entrada dos lobos e o dano que eles iriam causar. E mais uma vez, o coração pastoral de Paulo demonstra que a dor que ele sentia é justamente que ele não estaria ali para fazer alguma coisa. Então, Paulo, ao deixar bem claro que a partir daqueles eventos, as pessoas que eram os líderes estariam de fato na responsabilidade para com a obra, Paulo demonstra que eles falhariam. E é interessante, quando falamos mais uma vez na contextualização para a realidade atual, o que nós vemos dentro das nossas igrejas, se não é justamente a negligência e a incapacidade de muitos líderes em impedir que o mal adentre as igrejas e cause todo tipo de destruição. O que as nossas lideranças estão fazendo em relação às ameaças externas, que já nem são mais consideradas externas, que já estão enraizadas em nosso meio? Essa necessidade de colocar-se como protetor do rebanho, como guardião do rebanho, é uma necessidade que é muito negligenciada da parte de muitos que estão na posição de liderança. Ora, nós não podemos negar a eficiência dos nossos inimigos em nos atacar, em arrancar membros das nossas congregações, de desviar pessoas, obreiros, jovens, independentemente da idade, do caminho da verdade através de ilusões, de mentiras, de distorções. Mas o problema é que a grande responsabilidade por todo o mal causado em nosso meio é nossa mesmo. É da nossa insistência em fingir que não estamos vendo, ou fingir que o que está acontecendo não é tão prejudicial assim. Então é interessante porque quando Paulo fala da ameaça externa, ele deixa bem claro: eles entrarão e não pouparão o rebanho. Assim como esses movimentos, esses modismos, essas novas doutrinas, essas ondas que surgem, esses influenciadores, essas personalidades que trazem novos movimentos, novas interpretações, novas visões de igreja, novas visões de culto, eles com toda facilidade adentram em nosso meio e causam todo o mal possível, por causa da nossa incapacidade de mantê-los do lado de fora. Quando Paulo fala que os lobos entrariam, Paulo não está falando de uma predestinação divina para que isso acontecesse. Paulo não está dizendo Deus determinou que assim seria, portanto vocês não poderão fazer nada porque Deus não quer que vocês façam, porque Deus não permitirá que vocês façam. Não, ele está dizendo que eles entrariam, mas nós podemos deduzir que entraram porque vocês serão incapazes de impedir. Mas Paulo vai continuar. Além da ameaça externa, ele vai falar da ameaça interna. No versículo 30, ele diz: e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então Paulo está falando, além de muitos de vós ser negligente,
e incapaz de impedir que lobos de fora entrem e causam destruição, muitos dentre vocês mesmos serão os meios pelos quais essa destruição irá acontecer. Então Paulo está dizendo da ameaça interna, da corrupção dos líderes, né, do enfraquecimento da vossa convicção. Imagina só, Paulo, para fazer uma afirmação dessas, como eu falei, ele havia passado tempo suficiente com aqueles homens. E muito provavelmente ele havia percebido, ou era perceptível na postura, na posição de cada um deles, quais deles de fato tinham convicção e solidez suficiente para permanecer de pé diante da sedução do engano, e quais deles tinham uma predisposição a ceder, a se corromper, a dar ouvidos, a aceitar, a se submeter. Então, trazendo novamente para o contexto atual, não é exatamente isso que nós vemos? Quantos do nosso próprio meio se corrompem e se tornam os canais pelo qual a corrupção entra nas nossas igrejas? Quantos dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos influenciadores, das pessoas que admiramos, se corrompem e acabam se tornando os canais pelo qual a corrupção entra, seja na ortodoxia, né? Seja na postura, na visão, na interpretação, na cosmovisão. Porque é muito mais perigoso quando alguém que nós conhecemos se corrompe. Por quê? Porque essas pessoas que se corrompem dentro do povo geralmente são pessoas carismáticas, geralmente são pessoas admiradas, geralmente são pessoas que já têm algum tempo de ministério, pessoas que já são consideradas autoridade, pessoas que já têm um legado. Então, olha só, você pega uma pessoa que é líder, que já é considerado como uma autoridade, e essa pessoa acaba se corrompendo. Acaba olhando, observando, assimilando, né, cedendo a essa sedução desses movimentos, desses modismos, e essa pessoa acaba se tornando um canal, e a eficiência da destruição causada por essa pessoa é muito maior do que a causada por aquele que vem de fora. Porque geralmente, quando nós não conhecemos, quando nós não temos uma relação mais próxima, nós ficamos com o pé atrás. E é mais difícil de sermos convencidos. Agora, quando aquele que está nos desviando é o líder que nós admiramos, aí que o negócio fica complicado. Aí que a coisa fica séria. Por quê? Porque você não vai desconfiar que aquele que está te desviando está mal intencionado. Você não vai desconfiar que aquele que está disciplinadamente e sistematicamente quebrando todas as tuas convicções de fé para construir convicções distorcidas segundo a visão atual do mundo, você não tem resistência diante disso. Você, na verdade, até acredita que esta pessoa, este indivíduo, é usado da parte de Deus para te dar esclarecimentos, visões modernas, né? Olha como que esse camarada é esclarecido, ele está quebrando os preconceitos que eu tinha, a visão quadrada que eu tinha, a visão ultrapassada, né? É mais ou menos assim. Então, ainda mesmo a despeito disso, existe a responsabilidade daqueles que não se corromperam, daqueles que não cederam, em policiar o rebanho de modo a não permitir que essas pessoas façam o que elas querem fazer. Porque, em outras palavras, é isso que Paulo está falando. Porque depois de falar da ameaça externa e depois de falar da ameaça interna, ele vai terminar no versículo 31 dizendo: portanto, vigiai. Estejam vigilantes. Agora, o que faz o vigilante? O vigilante, ele não fica apenas olhando as coisas acontecer.
O vigilante, ele não fica apenas ali na guarita, no seu posto de vigilância, observando a ameaça chegar, fazer o buraco no muro, entrar, começar a roubar os bens, destruir o patrimônio e simplesmente ir embora. O vigilante, ele não é um mero espectador dos acontecimentos. O vigilante, ele existe para impedir que o mal aconteça, que a depredação, o furto aconteça, que o prejuízo seja causado. Então o vigilante, ele guarda o patrimônio para que a ameaça externa não possa destruir. Então, a lição de hoje, ela é extraordinária nesse sentido, em trazer novamente à luz a necessidade, via os próprios ensinos e princípios da Escritura, de que não basta falarmos sobre a necessidade de crermos na verdade, defendermos a verdade, amarmos a verdade, ensinarmos a verdade, conhecermos a verdade. Nós também temos uma responsabilidade muito negligenciada atualmente de atacar o erro, expor o erro, condenar o erro, identificar o erro, apontar o erro, apontar as ameaças, né? Identificar as ameaças, cuidar daqueles que estão se aproximando para destruir o rebanho sem misericórdia. Né? E de que forma a ameaça, os lobos estão se aproximando? Através da internet, dos vídeos da internet, das redes sociais, através dos livros que são famosos e muito vendidos, dos líderes que estão surgindo em movimentos que são muito famosos e fazem muito sucesso, dos grandes eventos, das músicas, dos novos ministérios, as tendências, as modas, o mundanismo. Então, identificar isso, estar atento em relação a isso. E na segunda medida, cuidar daqueles que estão se corrompendo no meio de nós. Tirar do meio de nós aqueles que estão cedendo, aqueles que não estão cumprindo com a sua responsabilidade. Muito pelo contrário, estão sendo corrompidos e estão se tornando ferramenta e canais de corrupção no nosso meio. Né? Então é isso que a igreja precisa fazer. Cuidar da ameaça externa e eliminar a ameaça interna. Eu nunca vi, né, um momento histórico em que os pastores que são líderes nomeiam para cargos de liderança pessoas que estão corrompidas, que o seu discurso é corrompido, que vão contra os princípios básicos da ortodoxia que foi ensinada há muito tempo na nossa igreja. Então, as pessoas já dão sinais dessa corrupção e dão sinais de serem corruptores dos demais e mesmo assim são colocados em cargos de liderança, são colocados em cargos em que eles serão referências, líderes. Depois do estrago feito, depois da devastação que é causada, que nós vemos dentro da nossa igreja, não adianta chorar. Não adianta reclamar, não adianta tentar ser reativo, porque depois que alguém foi de fato destruído, reação é inútil. Né? A igreja precisa parar de ser reativa, e geralmente, quando a igreja é apenas reativa, ela reage tardiamente. Ou seja, o mal já foi feito, o dano já foi causado, a destruição já foi perpetrada, e aí você tenta reagir para que amenizar os danos e nunca impedi-los. Então a igreja precisa parar de ser reativa quando é. Em muitos casos nem isso a igreja é capaz de ser. Nem sequer reagir a igreja é capaz. Por quê? Porque a gente sabe que a popularidade é um Deus no meio da igreja atualmente. E muitos líderes escolhem não se envolver nessas batalhas para não perder popularidade, para não ser considerado pessoas
chatas, né? Pessoas ruins. Então, muitos líderes se encontram numa posição tão confortável que eles escolhem apenas administrar. Eu não vou me envolver com nenhuma briga, não vou me estressar e gerar conflito com ninguém, deixa que tudo aconteça livremente. Por quê? Porque eu só estou interessado em manter a máquina funcionando e que os eventos, né, os departamentos, as coisas continuem sendo feitas, porque isso gera engajamento, envolvimento, tudo fica funcionando, então a gente senta em cima do púlpito, alegres e contentes em ver a quantidade de pessoas. Toda a destruição, todo o veneno que está pelos corredores, pelas salas, pelos bastidores, isso é ignorado, né? Toda a ideologia perniciosa, seja teológica ou mundana, secular, que está dentro, que está influenciando, que está moldando, que está direcionando, isso aí a gente ignora. Não vamos mexer com isso, porque isso vai fazer com que muitas pessoas se entristeçam, isso vai fazer com que aqueles que só não saíram do meio de nós para ir para igrejas heréticas, eles saiam de uma vez e a gente não quer perdê-los, então vamos apenas administrar. Pois bem, então a lição ela traz essas advertências e nós enfatizamos muito o como isso é problemático. A igreja moderna, na pessoa de muitos líderes, perdeu a capacidade de compreender o potencial destrutivo que é o engano, o erro, o falso ensino, né? Inclusive alguns teóricos apologistas dizem: o maior investimento de Satanás na modernidade é o falso ensino. Tozer, Ravenhill, David Wilkerson, todos alertaram que o diabo não precisa tirar as pessoas da igreja, precisa apenas criar um falso ensino. E as pessoas se sentirão engajadas, envolvidas, militantes, trabalhando, fazendo, executando, mas completamente inválido ou de forma completamente inútil. Por quê? Porque não é o evangelho, não é a salvação, não é a santificação, não é a ação do Espírito Santo. E esse é um grande problema que muitos dos líderes ignoram. No meu livro, Apenas uma Tinta, né, uma crítica ao churchismo moderno, tem um capítulo, que é justamente o capítulo de número, deixa eu pegar aqui, capítulo 16, que diz: quando os sentinelas dormem, a covardia dos pastores na era do movimento Church. Claro que esse capítulo trata do contexto do que está sendo abordado no livro. Mas aqui tem informações que eu acho bem interessante ler. Há um escândalo silencioso varrendo a igreja contemporânea. Um escândalo mais grave do que apostasias doutrinárias, mais destrutivo do que heresias litúrgicas, mais devastador do que estratégias de marketing espiritual. O escândalo tem nome. Qual é? A fraqueza dos pastores. Nunca houve uma geração tão rodeada de ferramentas, cursos, conferências, livros, metodologias e recursos de liderança. E nunca houve uma geração de líderes tão fracos, tão omissos, tão moldados pelo medo e tão incapazes de proteger o rebanho que lhes foi confiado. E é isso que Paulo diz: vigiai, olhai pelo rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Essa é a ordenância bíblica. A verdade é dolorosa, mas precisa ser dita. Muitos pastores e líderes de jovens e adolescentes se tornaram cúmplices da sedução do movimento Church. Seguindo. Não porque foram enganados, mas porque cederam, porque temeram, porque amaram mais a popularidade do que a verdade. Eles viram a onda emocional, estética e sensorial chegando e não soaram a trombeta. Antes, jogaram-se em cima dela e chamaram isso de releitura da igreja para uma nova geração. Pastores deveriam ser sentinelas, mas muitos se tornaram espectadores fascinados. Líderes deveriam ser guardiões do altar, mas muitos se tornaram curadores de atmosfera. Eles permitiram que seus jovens trocassem a Bíblia por playlist, a oração por sensações, a santidade por emocionalismo barato, e ficaram calados. Por quê? Por medo de desagradar, medo de parecer tradicional demais, medo de perder inscritos, medo de serem rejeitados por adolescentes imaturos, medo de ficarem sozinhos. E assim, por medo de perder pessoas, perderam a sua alma pastoral.
Leonard Ravenhill advertiu: o púlpito que teme o rosto dos homens nunca proclamará o rosto de Deus. Mas muitos pastores hoje não apenas temem o rosto dos homens, eles cortejam o aplauso dos meninos. É impressionante a habilidade de muitos líderes para revestirem a sua covardia com linguagem religiosa. Estamos contextualizando, precisamos falar a língua deles. O jovem de hoje precisa de outra abordagem. É a forma, não o conteúdo. Mas por trás dessa retórica moderna, o que realmente existe é conivência, acomodação e corrupção pastoral. A.W. Tozer denunciou profeticamente: a igreja hoje aceita qualquer coisa se vier embrulhada em emoção. E é exatamente isso que os pastores fracos fizeram. Abriram as portas do rebanho para lobos vestidos em luzes, sons e atmosferas. E o resultado? Uma geração inteira fascinada com o sagrado, estético e absolutamente ignorante da santidade bíblica. Onde estão os pastores que choram pelos jovens? Onde estão os líderes que lutam, confrontam, advertem, discipulam? Em vez disso, muitos assistem jovens abandonar a doutrina em troca de experiências, veem adolescentes encantados com culto show, percebem o esfriamento espiritual dos grupos, observam a superficialidade crescer e não fazem nada. Alguns até dizem: é melhor eles estarem lá do que no mundo, mas não percebem que o movimento church é um mundo com revestimento religioso. Richard Baxter advertiu seus pastores: você não tem noção do dano que causa quando deixa o pecado crescer sem confrontá-lo. Hoje os líderes não apenas deixam crescer, mas irrigam, aplaudem, promovem. Um dos maiores pecados do ministério contemporâneo é este: pastores que desejam ser amados pelos jovens mais do que desejam que os jovens amem a Deus. Eles abrem mão da autoridade espiritual para ganhar carisma. Trocam a confrontação pela camaradagem. Trocam o pastoreio pela popularidade. Charles Spurgeon alertou: quando a igreja procura a aprovação do mundo, ela perdeu a aprovação de Deus. Mas hoje muitos líderes não buscam sequer a aprovação do mundo, buscam a aprovação de adolescentes. Há 3 estágios da corrupção pastoral: inércia, você vê, mas não faz nada; conivência, permite e até defende; e adesão, torna-se parte da sedução. Infelizmente, milhares de líderes já chegaram ao 3º estágio. Eles mesmos agora amam as luzes, amam os estímulos, amam a estética, amam a atmosfera, amam ser vistos como relevantes, amam o culto da vibe. Eles caíram e levaram consigo o rebanho. Não vou ler todo o capítulo, mas isso aqui é importante. É um alerta que nós precisamos fazer. Por quê? Porque nós vivemos, vemos e testemunhamos a corrupção cada vez mais grande, devorando sem qualquer misericórdia, como Paulo disse: não pouparão o rebanho. Nossos jovens, nossos adolescentes, nossos irmãos. Por quê? Porque não há sentinelas. Os sentinelas fazem parte, muitas vezes, da ameaça e do problema. Então esse é um pequeno vídeo para trazer essa discussão. É interessante, essa lição foi extraordinária, porque trata de assuntos que são necessários. É bom quando nós fazemos estudos sistemáticos, capítulo após capítulo. Por quê? Porque aí nós não pulamos as partes que nos incomodam. Nós não pulamos as partes que puxam as nossas orelhas. Quando tratamos de expor a Bíblia sistematicamente, capítulo após capítulo, nós vamos ter que lidar com aqueles que nos apontam, aqueles que expõem aos nossos olhos a nossa falta, a nossa negligência, a nossa incapacidade, muitas vezes. Deus abençoe.